R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Tão dividida em relação ao comandante. Está muito dividido. Porque mesmo uma vitória épica, e essa foi uma vitória muito importante, é um time difícil, de virada, impactante, aí pode ser campeão da Taça Guanabara no final de semana, pode ser, ele foi campeão brasileiro, tudo bem que a última rodada do brasileiro foi aquela situação, foi campeão perdendo, vendo a vitória ou o empate do Inter no celular, uma situação constrangedora para quem passou por cima de todo mundo em 2019. Mas mesmo ganhando as coisas, a Supercopa nos pênaltis, a Taça Guanabara no final de semana tal, ainda tem uma certa desconfiança e um desconforto dele em relação à torcida do Flamengo, da torcida do Flamengo em relação a ele. Paulo, vou passar para você para a gente arrematar essa questão do duelo entre ofensividade e resolver os problemas de uma transição defensiva vulnerável, com as duplas de zaga do Flamengo nos últimos 5 jogos, para a gente ter aqui em mente. Arão e Rodrigo Caio. Foi a dupla contra o Madureira. Arão e Rodrigo Caio contra o Palmeiras. Arão e Bruno Viana contra o Vasco. Rodrigo Caio e Gustavo Henrique contra a Portuguesa. E ontem o Arão e o Gustavo Henrique. O Arão está em todas, uma figurinha que se repete. O Arão é a grande solução para a saída do Mari, vamos dizer assim. Mas ele não é a solução para todas as questões defensivas do Flamengo. Sobretudo, ele não é a solução também para tentar encontrar um jogador que consiga suprir a ausência que ele fez ali na volância. Embora o Diego ontem, e vem acontecendo isso com bastante frequência, tenha... a gente pode dizer que não sentimos falta, né? Quem está assistindo não sentiu falta do Arão como volante? Gabi, eu vejo um ponto fundamental nesse aspecto, né, dessa dúvida, né, se pode chamar assim, dessa insegurança do sistema defensivo do Flamengo. Se a gente for analisar bem, o Rogério está tentando, né, aquilo que o torcedor e que nós aqui da imprensa queríamos muito, que era uma saída de bola qualificada, que era um jogo mais construtor. Mas, independentemente disso, a gente tem que, quando a gente olha, analisa o sistema defensivo, isso é na minha opinião, no que eu penso de futebol, principalmente porque fui atacante, e a gente lembrava muito disso do Flamengo de 2019, era marcação pós-perda de bola. O Flamengo não consegue desenvolver essa marcação pós-perda de bola. O Flamengo não consegue ter mecanismos que ele não rouba a bola, mas que ele dificulta essa saída, né? As equipes estão saindo muito fácil, né, dessa primeira linha de ataque do Flamengo, né? E quando você quer fazer uma marcação pós-perda, não é você chegar para os jogadores e falar, você perdeu a bola, corre atrás. Não é isso. Tem treinamento, né? Isso tem mecanismo para se fazer, né? Tem metodologia de trabalho, tem estilos de treinamento para que isso possa ser desenvolvido dentro do campo, no jogo. Não é você, o time vai fazer marcação pós-perda. E se não trabalhar essa marcação pós-perda? Então, eu acho que vai muito nessa direção do sistema defensivo do Flamengo começar no sistema ofensivo. Porque, se a gente analisar bem o Flamengo de 2019, era muito difícil as equipes conseguirem transportar essa linha da primeira linha do Flamengo de ataque. Passar dessa primeira linha, o Flamengo já roubava a bola dentro do campo adversário, né? Era muito difícil o Flamengo ter contra-ataque.
E hoje é fácil. Hoje a facilidade que as equipes têm de quebrar essa primeira linha e chegar rápido ao gol do Flamengo me impressiona. Porque uma coisa é você não ter essa capacidade de marcação. A outra é você não ter o comprometimento. E eu acho que no sistema ofensivo do Flamengo hoje em dia, o comprometimento não é igual a que era. Aí vem essa fase, ou é uma fase de treinamento, né, que o Rogério não conseguiu ainda essa adaptação, né, de metodologia de trabalho no dia a dia, né, dos treinamentos para desenvolver isso no jogo, ou é uma maneira que os jogadores do Flamengo, que jogam de frente, não conseguiu, né, enxergar a ideia do seu treinador. E isso estoura tudo lá atrás. Aí você vai falar dos 2 zagueiros, dos 2 laterais, e aí quando os caras começam a correr para trás, Gabi, é muito difícil. O primeiro gol que o Flamengo toma, o Diego estava quase dentro da área, mas estava correndo para trás. Então é difícil quando você... o sistema do Flamengo é passado pela primeira linha, aí você vê, tá todo mundo correndo para trás, o Diego tá junto. Você tem numericamente mais jogadores do Flamengo do que do Vélez. Só que correndo para trás fica difícil. O Paulo... Você quer ver uma coisa, Gabi? Aquele carrinho... Só um detalhe. Só queria perguntar do carrinho para ele. Ele telegrafou muito que daria o carrinho mesmo? Você, como atacante, perceberia a quantos metros? Telegrafou muito, né? E aí foi um erro. Aí isso é um erro individual. Porque quando você mostra para o atacante que você vai se jogar, é o que ele mais quer. Porque o atacante, ele espera o defensor tomar a decisão, para que ele possa sair para um lado ou para o outro. E quando o defensor toma a decisão bem antes, te dá a condição de poder você executar. Ele podia cortar, ele podia se ajeitar para bater, mas ele preferiu o passe, muito bem o passe. Mas como você lembrou, só para redimir um pouco a culpa, tem ali um grupo chegando, correndo atrasado, um grupo que na segunda bola não estava preparado para receber a segunda bola. Diga lá, PVC. Não, eu só fazer a comparação. A gente estava falando do Luan, marcador, porque o Luan é um caçador no São Paulo, e o Diego, jogando de primeiro volante, é um construtor. O Luan ontem desarmou 2 bolas no jogo, e o Diego, que fez uma partida monstruosa, desarmou 6 vezes. Por que desarmou 6 vezes o Diego? Porque está explodindo nele. Ele jogou bem, mas está explodindo em cima do Diego. São 6 desarmes. O Luan tem 2. Por quê? Está protegido. Olha o mapa de calor dele, PVC. Em todo o campo. Ele está... Todo o campo inteiro, ele está participando o tempo inteiro. Mas ele está fazendo a saída de bola de primeiro volante. Contra o Vasco já foi assim. Contra o Vasco, o Diego jogou de primeiro volante, o João Gomes jogou como meia. O João Gomes inverteu a posição. E o Diego está saindo bem assim. Só que você não vai querer que o Diego tenha a vitalidade de digamos, do Ilharão como primeiro volante. Eu não estou dizendo que o Ilharão tem que voltar para primeiro volante, não. O Ilharão pode funcionar como zagueiro, mas tem ajustes para fazer até chegar aos mata-matas. Porque time que toma gol todo jogo não ganha mata-mata de Libertadores. A gente pegou, PVC, também aquele dado, né, do Gerson, que ele acerta 100% dos passes. Na verdade, ele erra né, de 47, ele acerta 46 dos passes dele. Então, quer dizer, na transição ofensiva, o time vai bem. A questão mesmo é, como o Paulo estava falando, as construções de defesa desde que se inicia no pé do adversário, né? Desde o goleiro adversário. A gente tem o Rogério Ceni falando, para a gente continuar o papo aqui. O horário que você toma um gol é difícil corrigir, mas não tomar gol é uma coisa que você tende a melhorar. Até o momento que nós sofremos o gol, só nós tínhamos jogado até aquele momento. Eu não lembro exato, mas deve ter sido entre o minuto 16, 20, por aí. Eu não tenho exatidão do momento do gol. Uma bola roubada, que nós tentamos sair no contra-ataque, 2 jogadores passam em velocidade e a gente perde essa bola e no contra-ataque, já não foi nem um contra-ataque, já estava no terço final do campo, a gente sofre o gol. É claro que é possível melhorar, claro que a gente precisa diminuir o número de gols sofridos. A defesa, ela erra pelo sistema, com exceção das bolas paradas, logicamente, que aí você pode nominar jogadores e funções. A bola é o único momento do jogo em que a bola está no local onde vai ser batida e você tem condições de se arrumar. Então, acho que nisso nós falhamos realmente, nessa bola parada. De resto, o primeiro gol, aliás, foram praticamente as 2 vezes que o Vélez chegou no nosso gol. Eu vejo hoje muito mais mérito a se destacar do que... Lógico que a gente tem que consertar, tem que melhorar o setor defensivo como um todo, mas eu vejo muito mais méritos a dar a essa equipe, né? Tendo em vista que a última vez que o Flamengo tinha vencido na Argentina foi em 1982.
aliás, a única vez em Copa Libertadores. Então, acho que a gente precisa destacar pontos positivos, valorizar coisas boas que esses jogadores vêm construindo nos últimos anos aqui pelo Flamengo e conseguiram hoje um feito que já vinha de muito e muito tempo atrás, que não era quase 40 anos que não vencia. O Gustavo é o zagueiro que faz a cobertura do Felipe, já com cartão amarelo. Naquele momento o Bruno, mais inteiro e sem cartão, poderia dar uma cobertura melhor para o Felipe. Esse foi o principal motivo dessa alteração. Conheço o caráter do jogador, um menino nota 10, trabalhar, muito fácil de se lidar no dia a dia, talentosíssimo, ídolo no Flamengo. E em nenhum momento isso, ao menos para mim, a minha impressão, estou te falando como treinador agora, em nenhum momento demonstrou para mim ele teve uma lesão no tornozelo, isso é verdade, que atrapalhou ele para o jogo, um ou dois jogos atrás, que ele não pôde jogar. Mas se recuperou bem, ficou tratando durante 2 dias, se recuperou bem e mostra seu talento no dia de hoje. A gente falou bastante ali do grupo de frente também, talvez a responsabilidade deles é maior nessa vulnerabilidade apontada por vocês do sistema defensivo do Flamengo. Queria um enfoque agora sobre o Everton Ribeiro. Na era dos cancelamentos, o Everton Ribeiro tem sido escolhido como o responsável da vez, né? Ou das últimas partidas. O quanto que esse jogador sofre com a saída do Rafinha, por exemplo? Pergunto isso primeiro para o Arnaldo, porque me parece que ele tem tido um papel importante ali em atuar junto ao Isla. Sim. O Rafinha, diferentemente do Isla, que é um lateral físico, né? O Rafinha é um lateral construtor também, né? Então ele tinha um entendimento ali com o Everton muito bom. Essa fase de cancelamento do Everton Ribeiro, ela parte, né, Gabi, daquela convocação para a seleção brasileira, em que ele, com a lesão do Neymar, então, vira titular da seleção de uma hora para outra e tem que acumular jogos. Jogou com o Flamengo poucas horas depois, contra o São Paulo e tudo mais, e acho que desde então, também pelo aspecto físico, houve uma queda. E você percebe, esse lance aí que ele chuta a placa, ele é um jogador muito técnico e que talvez, simplificando um pouco as jogadas nessa fase, ele tira um peso das costas. É assim, faz o gol, né, meu velho? Faz o gol, né? Dá assistência bonita, faz o gol. Dá vontade de falar aquele palavrão, faz a do gol, né? E acho que ele tem essa característica de rebuscar um pouco a jogada. Essa perde uma chance incrível, era uma bola importante para o jogo. Ia virar, e ele, né? de fato, caiu de posição. Agora, eu vejo o seguinte, os jogadores, todos eles, do sistema ofensivo do Flamengo, são ótimos. Eles oscilaram bastante desde a saída do Jorge Jesus. O Bruno Henrique oscilou bastante. O Gerson, que participa muito do sistema ofensivo, oscilou bastante. O Everton também, talvez o Arrascaeta e o Gabigol menos. Continuam fazendo gols decisivos e tudo mais. Mas acho que a turma toda... E aí, esse ponto que o Paulo Nunes destacou, da participação desses jogadores sem a bola, né, na marcação, para diminuir o aspecto vulnerável do time, como é que eu posso dizer? É compreensível que depois de ganharem muitas coisas, encantarem o país, etc., e terem novos comandos, o apetite para eles desarmarem tenha diminuído um pouquinho, se é que vocês me entendem. É quase natural do jogador, né? E acho que esse aspecto o Flamengo perdeu um pouco, sim. Coletivamente falando. E o Everton, eu acho que a gente pode analisar o aspecto global, o aspecto também da construção, em que ele sente sim a falta do Rafinha e que talvez para sair dessa situação ele tenha que simplificar um pouco as coisas, mesmo que ele seja um jogador muito técnico. Não existe, a gente falou tanto por isso, ele foi titular da seleção brasileira, meia construtor com a característica que o Everton Ribeiro tem no país. Então ele é um jogador que não pode ser rifado, evidentemente não tem outro igual no país, mas ele tem que, de fato, ser mais regular, né? E talvez simplificando as coisas, ele consiga ser, pelo menos nesse momento de oscilação. O Paulo falou algo que eu achei bem relevante, que é a questão do comprometimento. Isso porque, Paulo Nunes, muitas vezes é normal que o jogador, quando vai falar dos seus ex-colegas, né, ou o ex-jogador, quando vai falar dos seus colegas, evite falar de falta de vontade, evite falar de comprometimento. Você
toca num ponto que acho que conversa com o que o Arnaldo diz. O Arnaldo diz, o apetite não é mais o mesmo. Você atribui isso apenas a uma continuidade de trabalho, porque é cansativo, ou também para uma energia diferente à beira do gramado, Paulo? Primeiro, para você conquistar isso, o Arnaldo foi muito feliz nessa colocação dele. Primeiro, para você conquistar é difícil, mas permanecer lá em cima, Gabi, é muito mais difícil, né? E aí depende muito de quem está te comandando, depende muito da estrutura que tem em sua volta, né? Da direção, da gestão da direção do Flamengo, mas principalmente do treinador. O treinador é fundamental para deixar esse apetite, né? Que a gente brinca no futebol, essa fome, né, de títulos, essa fome de bola está ao alcance sempre. Por quê? Porque quando você tem jogadores com a capacidade que o Flamengo tem, né? Porque o jogador sabe que o time não estando bem, Gabi, em algum momento esses jogadores vão desequilibrar. O Rogério sabe disso. O Rogério tem a confiança no banco, que ele sabe que, mesmo a equipe não estando bem, em algum momento esses 6 jogadores de frente, né, eles vão ter uma oportunidade de desequilibrar, como foi o jogo de ontem. O time do Flamengo, dos 2 volantes para frente, é um time extremamente qualificado. Então, em algum momento, mesmo alguns não estando bem, eles vão encaixar, eles vão se achar dentro do campo. E para você manter, né, que você estava me perguntando sobre o apetite, o treinador é fundamental, porque ele tem que estar no dia a dia na cabeça desses caras, ele tem que estar mostrando para eles que futebol é dia a dia, é quarta, domingo, agora não, né? Agora é terça, quinta, domingo, segunda, quarta, sexta. Então, assim, você tem que estar no dia a dia mostrando a eles a cada momento, jogadores consagrados, jogadores milionários, jogadores que já ganharam muito. Então, depende muito, mas muito da gestão do treinador, da gestão de grupo. E o Rogério já demonstrou que sabe lidar com isso, né? Até porque foi um grande jogador, foi um grande vencedor. Então, no aspecto do Flamengo, eu acho que os jogadores têm que se conscientizarem de que cada ano que passa, cada ano que eles vão conquistando e jogando o melhor, eles vão entrando para a história desse grande clube. E isso é importante cada jogador botar na cabeça. Mas o mais importante, na minha opinião, que eu acho, é principalmente esses jogadores de frente, né, sabendo da sua qualidade, do seu potencial, da sua capacidade, se engajarem nesse esquema, né? Nesse envolvimento com o treinador, acreditar no que o Rogério fala, porque se o time é realmente unido, né, como a gente fala no futebol, acredita no treinador, no trabalho que ele tem no dia a dia, que vai ser executado dentro do campo, Gabi. E ontem, graças a um gol de um jogador que provocado, vamos dizer assim, a se reinventar dentro do clube? Não precisa se reinventar. O Arrascaeta, obviamente, mas entrou provocado. Vamos ouvir o que o Marcos Braz falou já no desembarque aqui após a partida. Contra o Arrascaeta, não muda nada o que a gente pensa dele. Fez mais um golaço, como tantos outros. Fez mais um excelente jogo, bem acima da média, como ele sempre fez. Tanto é que quando a gente foi comprar ele, a gente pagou uma quantia considerável. Então, assim, não é nenhuma surpresa. E eu tenho certeza absoluta que na hora certa a gente vai chegar num denominador comum e essa história aí que tem muito mais espuma do que qualquer outro tipo de problema, ela vai acabar. É questão de dinheiro, de situações que a gente ainda precisa esperar mais um pouco para ir avançar nessa situação. É bom sempre deixar claro que o jogador tem 2 anos e 8 meses ainda de contrato, o Flamengo paga tudo dentro dos dias corretos, dentro da normalidade, mas isso não significa que a gente não vá dar uma olhada e analisar. Quando eu disse provocar... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.